A paz do Senhor, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto, nossa adoração a Deus, com o Salmo 9, alguns versículos apenas. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Só esses 2 versículos. Então aqui já fala o que nós viemos fazer. Viemos louvar ao Senhor com todo o coração, né? Então agora não é hora da gente pensar lá na casa, no fogo que esqueceu de apagar. Não se distrair com nada, com preocupações, mas ter o coração todo para o Senhor. Amém. E contarei as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Então, através dos hinos, nós podemos contar as maravilhas do Senhor, através da pregação da palavra, né? E é o que nós viemos fazer. E depois fala que por causa do Senhor, eu ficarei feliz, eu me alegrarei. Muitas vezes a gente tem visto notícias ruins, mas por causa do Senhor, eu me alegrarei, eu ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, Senhor, né? Ó Deus Altíssimo. Amém? Então vamos começar orando, agradecendo a Deus por estar aqui. Senhor amado, obrigado, Senhor, por estar aqui com nossos irmãos, Senhor, seja os que estão do lado de lá, seja os que estão aqui. Deus, obrigado, Pai, pelas obras que tens feito, porque o Senhor continua, Senhor, soberano, sentado no teu trono, e tu és justo, Pai. Tu és o que governa, Senhor, todas as coisas. Tu és o que governa a minha vida, Tu és o que governa a minha casa, Tu és o que governa a nossa igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém.
as guerras, os rumores de guerra, nada destas coisas foram escondidas de nós, né? Jesus, ele falou sobre isso. Ele não deixou ninguém ser pego de surpresa. Isso porque quando a gente é pego de surpresa, a gente reage às coisas. Mas quando a gente não é pego de surpresa, nós agimos de acordo com aquilo que Ele determinou para nós. E nós, como papel de igreja, a gente não tem que ficar reagindo, muitas vezes deixando o nosso coração se encher de indignação pelas coisas que estão acontecendo, por ver como que as coisas estão sendo levadas e como que os governos estão procedendo. Mas nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor, orando, pedindo ao Senhor que coloque as suas mãos, crendo de que nós, como igreja do Senhor, seremos como um abrigo neste momento para as vidas que precisam de Cristo. Amém. Seremos como uma cabana montada para que as pessoas que estão desesperadas, para que as pessoas que estão sendo pegas de surpresa possam vir e ser protegidas pelo amor de Jesus. Amém, Jesus. Fazendo parte da certeza que nós temos que tudo isso já estava previsto para que Ele venha nos buscar. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque foi revelado a nós, não ficou escondido, Senhor. O Senhor deixou tudo claro, o Senhor deixou tudo preparado. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu és. Tu
se apagar. Eu sou todo teu. Desde que te conheci, o mundo perdeu o brilho. Tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar. Eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar. Eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar. Eu sou todo teu. Vou manter a chama acesa, vou encher do teu espírito divino pra que cresça. És tão maravilhoso. Vou manter a chama acesa, vou encher do teu espírito divino pra que cresça. És tão maravilhoso. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar. Eu sou todo teu. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar. Eu sou todo teu. Vou manter a chama acesa, vou encher do teu espírito divino pra que cresças. És tão maravilhoso. Vou manter a chama acesa, vou encher do teu espírito divino pra que cresças. És tão Ele é digno de tudo, aleluia. Te amamos, Pai, te amamos, Jesus.
existe outro bem além de ti, Senhor. Não existe ninguém a quem queremos adorar, a não ser o Senhor, Pai. Oh, aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só Ele é digno. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, Aleluia. toda a majestade. Glória a Deus. Certamente Ele está recebendo a nossa adoração. Certamente Ele recebe a oração daqueles que o buscam, daqueles que o louvam, daqueles que o temem. Vamos orar pelas crianças? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças, que tenham aprendido, Senhor, a Deus, na tua casa, a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra do Senhor, Deus, que salva, que liberta, a palavra que traz paz, traz alegria, que traz gozo, Senhor. Eles têm recebido esta instrução, ó Deus, que vem de ti, Pai. Então tome em tuas mãos cada uma destas crianças, que eles possam, Senhor, identificar a voz do teu Espírito Santo, Senhor, através daqueles que ministram a eles. Que o Senhor possa abençoar aquele que ministra, que fale, Senhor, a Deus, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Esperar um pouco o pessoal sentar, né? E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado seja Deus. Quantas pessoas citam de cor muitos versículos da palavra de Deus, e principalmente esse é um dos versículos que citam de cor. Precisamos entender na essência o significado dessa passagem que Paulo está narrando aqui aos Gálatas. Primeiro, que para Paulo chegar a falar isso, ele teve que deixar de ser Saulo. Ele teve que mudar de nome. Ele teve que ser tratado por 3 anos. Não é? 3 anos. Para depois começar o seu ministério. Paulo, não só isso, aprendeu ao longo do seu ministério, do seu apostolado, viveu situações, enfrentou situações que muitos poderiam dizer que aquele que serve a Deus, que é fiel a Deus, não sofreria. Mas Paulo sofreu no seu próprio corpo, na sua própria carne, todas as feridas do Evangelho de Cristo. E ele podia dizer com propriedade que ele vivia exatamente isso. Ele diz assim: eu fui crucificado com Cristo. A primeira condição que a gente tem que entender, que quando Cristo foi crucificado no madeiro, ele não foi crucificado sozinho. Todos aqueles a quem ele escolheu e chamou para a salvação foram crucificados com ele.
O próprio apóstolo Paulo foi crucificado com Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, diz assim: se você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo, pensa nas coisas que são do alto. A Bíblia mostra que cada dia nós somos como ovelhas que vamos para o matadouro. Porque cada dia somos como ovelhas que vamos para o matadouro. Porque a nossa carne precisa morrer diariamente. A nossa vontade, né, precisa morrer diariamente. O nosso orgulho, o nosso ego precisa morrer diariamente. Por isso que todos os dias nós somos como ovelhas no matadouro. E quando Paulo diz então aqui que ele foi crucificado com Cristo, ele está dizendo também nós somos crucificados com Cristo a partir do momento que nós deixamos lá na cruz, através do nosso arrependimento, quando o aceitamos, nós aceitamos o seu sacrifício, nós aceitamos a cruz, nós aceitamos a morte de Cristo no nosso lugar. Quando reconhecemos que somos nós que deveríamos estar pregados, dilacerados naquela cruz, mas Ele colocou nós para trás dele. É como o pai coloca os filhos atrás dele. Eu levo o tiro. Ele fez isso. Ele se colocou no nosso lugar. E aí, nós, a partir daquele dia ali, que cremos no Senhor, fomos crucificados. Aí ele diz assim, ou desse jeito, se eu fui crucificado com Cristo, ele diz assim, então, ou assim, já não sou mais eu. Já não sou eu que vivo. Eu não vivo mais, porque eu fui crucificado com Ele. Eu morri. Mas Cristo vive. E ele disse assim, a vida que vivo agora, ele está falando do seu corpo, né? Que tem lutas diárias. Ele mesmo disse assim, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele trazia no corpo as marcas de Jesus. E ele disse assim, a vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos entender isso? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. A vida é o carro. Eu sou o motorista. Na vida, eu dirijo a minha vida como um carro. Eu estou no volante. Então eu quero ir para a direita, eu vou para a direita, dou a seta e vou para a direita. Eu decido, por exemplo, ir para a esquerda, então eu dou a seta e viro para a esquerda. Às vezes a gente acaba dando a seta para a direita, de repente desiste e vira para a esquerda e quase provoca um acidente. Porque eu estou dirigindo, eu estou conduzindo aquele carro. Certo ou não? Eu sou motorista. Eu tomo a decisão de frear e eu tomo a decisão de acelerar. Agora, eu dependo do GPS para me guiar. Eu não sou totalmente independente. Porque para determinados lugares que a gente vai, a gente precisa do GPS. A gente que trabalha de vez em quando no Uber, a gente sabe. A gente vai buscar o passageiro está em tal lugar, a gente liga o GPS e o GPS nos guia até o passageiro. E quando chega lá no passageiro, pega o passageiro, de novo, clica lá e usa o GPS para ir para onde o passageiro quer ir. Muitas vezes caiu a internet.
E aí o GPS, Não sabe para onde vai. você fala, e agora? Se você tem experiência de saber onde o local que você vai, você acaba indo para lá mesmo errado, mesmo errando, você chega no seu destino. Eu me lembro que minha esposa falava assim, que eu tinha um bom time, que eu ia no time, nos lugares. Eu vou para lá, sei lá, é para aquela direção. É para lá que eu vou, né? Lembra? Mas a gente depende do GPS. Eu guio a minha vida como o motorista que guia o carro. A vida é o carro e eu sou o motorista que guia a minha vida e faço o que eu quero e decido o que eu quero. Não é isso? Agora, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Senhor, e me arrependo dos meus pecados, e agora não vivo mais eu, então agora eu sou o carro. Eu sou o carro. E quem é o motorista? Jesus é o motorista. Ele me guia para onde eu vou. E ele usa um GPS chamado Espírito Santo, que nos guia diariamente, todos os dias. Mas ele, o Espírito Santo e o Pai são um. Por isso é que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele vive em mim, eu estou aqui, Ele está. Ou não? Amém. Ele diz assim, essa vida que eu vivo agora, eu vivo na fé. Eu creio que Ele vive em mim. Eu creio que Ele me conduz. Eu creio que Ele me guia. Amém. Eu creio que Ele me guia todos os dias. Precisa assumir isso. Muitas vezes, como Jesus, que é o motorista, a gente às vezes quer bater o pé e dizer, não, Senhor, é na esquerda. Mas Ele sabe exatamente, é na direita. Às vezes a gente quer que Jesus entre para outro caminho. Porque a nossa carne, muitas vezes, ela vai pelejar para tentar tomar o controle. O controle que um dia nós dissemos que entregamos para Jesus e que dizemos que Ele vive em mim, mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Não precisa. Tem a tecnologia hoje que pode guiar. Não, eu uso GPS. O GPS pode levar igual a família aqui. Colocou um GPS que queria comprar pizza num determinado lugar, lá no Rio de Janeiro. E acabou dentro da favela e foram metralhados. E a mulher do cara morreu por causa do GPS. E como é que se chama esse GPS? É a independência. Nós queremos que o nosso cursor, a gente quer guiar o nosso cursor para o lado onde a gente quer ir. E mesmo tendo declarado o senhorio do Senhor, mesmo dizendo assim, agora não vivo eu, mas Cristo, mas Ele está sempre querendo tomar as regras da nossa vida nas nossas mãos. Ou nós vivemos inteiramente para Jesus e com Jesus e sendo guiado por Ele, ou a gente vive guiado por nós mesmos. Porque nós, como servimos o Senhor, o que Ele faz? Quando o filho é rebelde, o filho desobedece, Ele vai lá, pega a vara dele, e Ele tem uma vara muito boa, e ripa na gente. Ele é pai. A Bíblia, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, sabe que o pai corrige o filho a quem ele corrige, a quem ele tem por filho. Ele tem você por filho? Ele tem você por filho? Então Ele vai te corrigir quando às vezes você, que está sendo guiado por Ele, quer se rebelar, quer bater o pé, fazer igual criança birrenta, e quer que Ele te dê um doce
vai te engordar. E ele sabe que não pode te dar aquele doce. E nós queremos fazer exatamente. Paulo sabia bem o que ele estava dizendo. E ele sabia exatamente quando ele fala que Cristo vive em mim, é porque ele cria não só na presença de Jesus na vida dele, mas ele cria na soberania do Senhor. Cria que ele era o Criador dos céus e da terra. Cria que ele é o Senhor de todas as coisas. Eu vou dar aqui um exemplo de duas situações que mostram como somos e uma outra situação que mostra quem é e a autoridade que Jesus tem. Quando Jesus estava operando milagres, um jovem rico veio caminhando e chega até Jesus e pergunta para ele assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala assim: por que você me chamou? Sabe por quê? É como se Jesus dissesse: você me conhece? Por que está me chamando de bom? Você me conhece? Ele não conhecia Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus pregava, que Jesus ensinava, que Jesus curava, e que Jesus falava do céu, porque se ele fala o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, então, consequentemente, ele sabia exatamente que Jesus falava de vida eterna. Então ele diz assim: Senhor, então o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala assim: observe o mandamento. É isso? É isso? Ah, Senhor, então, isso eu tenho feito desde que eu era pequenininho, desde a minha meninice, eu tenho cumprido a lei, os 10 mandamentos. Ele se posiciona de uma forma arrogante, porque eu não preciso de mais nada. Então, primeiro de tudo, ele pergunta assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque ele tinha tudo. Ele achava que precisava fazer alguma coisa fora de alguma coisa do métier dele, fora das condições dele. E quando Jesus disse assim: guarda os mandamentos, ele: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus vira para ele e fala assim: mas falta uma coisa. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me serve. Sabe? O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: você tem tudo. Você não precisa de nada. Porque o que a riqueza faz, ela enche a pessoa que tem o coração na riqueza, não é que a riqueza é danosa. Ela é danosa quando ela faz parte da essência da vida do ser humano. O amor à riqueza. Então, pode observar, as pessoas que buscavam Jesus, a maioria deles era pobre. Não era rico. Alguns eram ricos, mas a maioria era pobre. E ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aquela multidão que estava lá na multiplicação dos pães, a maioria deles era cansado, sobrecarregado. E ele disse assim: eu vos aliviarei. Só que as pessoas não entendiam exatamente quem estava diante deles e quem é que estava falando com eles. E quando esse homem ouve essa palavra, porque ele tinha tudo. No passado, eu acho que vocês conheceram também no passado, eu ouvi não foi uma narrativa não, nem um conto. Inclusive foi reportagem isso na época que Onassis era vivo. Então Onassis, numa entrevista, ele falou assim: olha, se eu quiser jantar na França, eu pego meu jatinho, vou na França, janto, volto para casa
e depois deito na minha cama para dormir. Ou seja, eu não tenho falta de nada. A riqueza leva o homem à arrogância e a prepotência, né? Eles começam a se sentir poderoso. Porque assim, ele lutava para conquistar alguma coisa, conquistar esse teclado. Mas aí agora ele pode comprar 10 teclados. Já não é mais um alvo de busca dele. E a pessoa que tem tudo, ele fala assim, bom, se eu perder um carro, eu posso comprar 10. Muitas vezes você vê os caras ultrapassando em faixa contínua e aquelas SUV, pode montar, eu tenho dinheiro para montar. Então a pessoa começa a se sentir prepotente, ela começa a sentir que ela domina tudo, ela se sente totalmente independente, já não precisa mais de Deus. Quando Jesus pergunta para ele, ele fala, bom, é isso que precisa fazer, então é fácil. Mas quando Jesus vira para ele e fala assim, vai, vem tudo que você tem, dá o código, tira a sua dependência. Aquilo que você depende, aquilo que te eleva, aquilo que eleva o seu status, a sua posição social, tira tudo isso, vende e segue. Quem é que seguia Jesus? O que Jesus tinha para dar, para oferecer para um rico, por exemplo, em termos daquilo que ele próprio buscava na vida? Nada. Jesus chama ele para seguir, para andar, curando enfermos, levantando leprosos, paralíticos, curando cegos, surdos e mudos. Era isso que Jesus tinha para oferecer para ele. E quando Jesus fala para ele vender tudo que ele tinha que tirar do coração a independência dele e passar a depender de Jesus. Ou seja, Cristo viver nele. Aí a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque era muito cheio de si, muito rico, cheio de si, totalmente independente, não precisava de nada. O que ele quisesse comer, ele comia. O que ele quisesse beber, ele bebia. O que ele quisesse comprar, ele comprava, porque tinha o dinheiro. E o outro exemplo que eu quero falar é a respeito da autoridade de Jesus. Quem é ele? E muitas pessoas não reconhecem a autoridade de Jesus e quem ele é, principalmente no meio dos judeus. Mas havia um homem que apenas também tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E ele era romano, e ele era centurião. Era um homem que tinha uma patente no exército romano, cujos romanos subjugavam os judeus. Então, quando o servo deste homem fica doente e à morte, ele manda que alguém vá procurar Jesus. E ele manda alguém procurar Jesus para que Jesus pudesse ir curar ele. O servo dele, que ele amava. Eu imagino que ele tinha um apreço muito grande por esse servo dele. E aí, quando o homem chega e fala com Jesus, Jesus vira assim e fala assim, então vamos lá. Imediatamente o centurião disse assim, não, Senhor, não precisa ir para minha casa. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sou um homem de autoridade. Eu tenho servos ao meu comando. Eu mando que eles vão, eles vão. Que eles vêm, eles vêm. Ele estava falando da autoridade, do poder humano. Mas sabe que ele reconheceu em Jesus? Que Jesus tinha autoridade acima do governo humano. Que ele era Senhor da vida. Tanto é que ele era Senhor da vida que ele disse assim, olha, só preciso de uma coisa do Senhor, Criador dos céus e da terra,
que com só uma palavra criou os céus e a terra. Manda uma palavra tua, já é o bastante. Ele está dizendo que ele reconhece que ele estava diante do Senhor de todas as coisas. Ele era romano, mas ele declara. E Jesus então olha para ele e fica maravilhado. Eu imagino o semblante de Jesus, quando ele olha para ele, fica maravilhado e diz assim: olha, não vi em toda a Judéia, por onde passei, não vi uma fé como a deste homem. E Jesus, para mostrar a autoridade dele, disse assim: olha, vai conforme você e te seja como você creu. Gente, ele é aquele que diz: haja luz e houve luz. Aleluia. Ele diz que ele é aquele que disse para todas as coisas, árvores do céu, frutos, animais. Com a boca dele disse: haja mares, e os mares se formaram, e a terra, o firmamento se juntou com a palavra da boca dele, e esse mesmo Senhor estava ali. E o centurião olhou e reconheceu que ele era Deus, que ele era o Senhor. Teve um dos discípulos de Jesus, esse aí eu estava imaginando no carro. Um dos discípulos de Jesus, então, depois que ele ressuscitou, aí o pessoal falou: não, mas Jesus ressuscitou, estava aqui com a gente, ele esteve conosco aqui, nos abençoou. Olha, vocês me desculpem, mas eu só acredito quando ele mostrar as mãos dele e eu tocar no lado. Aí eu acredito. Quando ele mostrar, sabe o que? O currículo dele. E eu lembrei que a gente assiste um programa, chama-se Vida Remota. E ele pergunta assim, ele falou assim: você está perguntando o meu currículo? Eu vou mostrar para vocês o meu currículo. Olha aqui. Quer ver o currículo de Jesus? Ele mostra as suas mãos. Aleluia. Assim como Martin mostra a mão dele toda lanhada. Esse é meu currículo. Nossa. Não dá para duvidar quem ele era. Porque as pessoas, nesse programa, às vezes estão duvidando que eles são capazes de fazer. E aí, será que você conhece tudo isso? Mas ele quer ver meu currículo? Aqui. Esse é meu currículo. Mostra as tuas mãos, cheia de calos, toda cortada. Esse é o meu currículo. E quando o mundo busca a autoridade de Jesus e busca o currículo de Jesus, ele mostra as suas mãos. Olha aqui o meu currículo. Escravos. Quando ele chega para Tomé, ele diz assim: olha aqui, Tomé, vem aqui, escravo das minhas mãos, vem aqui, toca no meu lado. E ele está: Rabi, aí agora, porque você viu isso, você creu, bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Por isso Paulo diz o quê? Paulo diz assim: a vida que eu vivo agora, essa vida que eu vivo no corpo, porque eu preciso da minha fé para viver neste corpo mortal e corrupto, que pode me levar a fazer o quê? Tentar tomar, ser um carro querendo se andar sozinho, virar carro autônomo. Sem Jesus não adianta, é bater no muro, é se arrebentar todo. Mas se Jesus está sentado no banco do motorista da sua vida, então você tem que ir para onde ele vai. Se Jesus vira para a direita, você vai para a direita. Se ele pisa no freio, você tem que parar. Se ele dá ré, você tem que dar ré para trás. Não adianta você falar: não vou dar ré. Não, você vai dar ré, porque você tem que aceitar
virar o carro e ele é o motorista. Precisamos pensar nisso. De que forma as pessoas podem olhar para nós e ver que agora não vivo eu, mas Cristo vive. A primeira coisa é que, se eu estou dizendo que Jesus vive em mim, tudo aquilo que concerne a Ele, tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele idealiza, tudo aquilo que Ele constrói, passa a fazer parte da minha vida. Tudo que Ele pensa, tudo que Ele olha, tudo que Ele faz, tem que fazer parte da minha vida. É a principal característica se Cristo vive em mim, porque uma coisa é que Cristo vive em mim, mas os atos da minha vida mostram que Ele não está nem o sapato dele está lá, nem a sandália de Jesus está na minha vida. Por quê? Porque eu vou andar exatamente como Ele é, eu vou falar como Ele fala, eu vou amar como Ele ama, eu vou suportar como Ele suporta, eu vou perdoar como Ele perdoa. Eu vou ser feliz como Ele é. Eu vou ser perseverante como Ele é. Eu vou ser tolerante como Ele é. E por isso que Ele disse assim, eu vivo na fé. Porque se eu não pensar, se eu não viver essa vida na fé que eu tenho nele, então Ele não está em mim. Né? Porque se eu sou independente, como eu posso dizer que eu vivo, Cristo vive em mim? Se eu sou independente, eu dependo dele. Foi isso que Ele falou para o jovem rico: vem, tira a sua dependência daquilo que você alicerçou na sua vida, que você construiu na sua vida, que te trouxe segurança. Jesus mandou ele simplesmente destruir o seu castelo, derrubar o seu teto, ficar ao relento. Era isso que Jesus falou para ele, e ele entendeu isso. Opa, se eu perder tudo que eu tenho, eu vou ficar sem nada, e ele vai ver o quê? Mas quem vive de Jesus, com Jesus, e quem não tem a sua vida por própria, mas que Jesus vive nele, não tem também como vai viver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que fiel é aquele que prometeu. Quando ele disse assim, que a gente deve ter bom ânimo, ele está dizendo o seguinte: eu cuido de tudo. O mundo pode tentar te devorar, ele vai tentar te devorar, vai te perseguir, ele vai correr atrás de você, mas eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento, eu te curo. É isso que ele está dizendo para nós. Então, se ele desfaz o castelo dele, Jesus ia sobre ele como um castelo forte, porque ele é um castelo forte. O mundo não pode nos proteger de nada, porque tudo que nós temos não nos pertence. Para começar, por maior que seja a nossa riqueza, por maior que sejam os nossos bens, eles não podem nos proteger de nada. Ele é apenas algo que nós usamos enquanto vivemos, porque depois que nós morremos, vai ficar aí para os outros brigar, ou se não ficar para os outros brigar, vai virar mausoléu. Se não virar mausoléu, vai ser saqueado, vai ser roubado, como muitos grandes atores que tiveram aí, que já morreram, suas mansões foram totalmente saqueadas. E quando vai fazer um leilão, não vale mais nada. Cadê? Construíram tantos palácios, tanta segurança, tentaram se abrigar debaixo de uma segurança que é ilusória. Mas Jesus não.
ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Amém. A palavra de Deus diz que, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ou descansará, ou descansa. O mundo está aí, chutando, bombardeando, matando, roubando, enganando, mentindo, não é? E você está lá debaixo da asa do Altíssimo, vendo tudo isso dentro dos seus olhos, mas você está protegido debaixo das asas do Altíssimo. Amém, Jesus. Será que eu posso dizer, da mesma forma como eu falo que fui crucificado com Cristo, agora eu já não sou eu? Quando você diz já não sou eu, ele simplesmente está se anulando o seu eu, a sua vontade, né? Ele está simplesmente, a sua razão está abrindo mão de tudo isso. Já não sou mais eu acabou. Mas Cristo passa a viver através de mim e em mim. Amém. E os meus atos, as minhas ações vão demonstrar o amor dele, vão demonstrar a justiça dele. Os meus atos, as minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, vai ser palavras de bênção, vai ser palavras que abençoam, palavras que constroem, não palavras que ferem. Como eu posso dizer que Cristo vive em mim e da minha boca saem palavras que ferem as pessoas? Como eu posso dizer que Cristo vive em mim se esse mesmo ensino que o pai da mentira é o diabo? E como então eu posso dizer que Cristo vive em mim e eu fico mentindo? Jesus não vive em mim. E se ele vive em mim, só vai sair palavra de verdade da minha boca. Ainda que eu falar a verdade, possa me custar dor. Não custou dor para ele? Ele disse: olha, ele enfrentou a dor porque eu também não. Eu sou diferente de Jesus. Eu sou diferente dos apóstolos que entregaram verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Eu sou diferente de Paulo, que ficou até quase cego de tantas pedradas que levou na cabeça, de tantos açoites que levou. Eu sou diferente dele. Eu sou diferente daquele de Estevão que foi apedrejado até a morte, aos pés desse mesmo Paulo que chamava Saulo. Eu não sou diferente. Eu sou tão carente da vontade, carente da vontade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, e totalmente dependente. Eu não tenho mais vida. A minha vida já não é minha, é dele. Se eu sou o carro, é ele que dirige. Agora, se a gente não quer que Jesus nos dirija, então a gente simplesmente diz assim: olha, eu tenho uma opção. O carro pode virar a minha vida e eu virar o motorista. Tem muita gente que quer seguir Jesus, mas quer continuar sendo motorista. Não admite ser carro, quer ser o motorista. Dá uma empurradinha assim de Jesus, assim, ó, né? Sai um pouquinho para o lado, dá um pedal para mim. Não adianta. Ou Jesus dirige a nossa vida, ou ele não dirige. Ou Cristo vive em mim, ou ele não vive. Mas se eu fui crucificado com ele, então ele vive em mim. Por quê? Porque a vida tem as suas vamos dizer assim, mazelas. A vida tem as suas dificuldades, as suas implicações. Mas ele diz assim: eu vivo na fé. Essa vida que eu vivo agora, eu vivo porque acredito e creio nele. A prova disso é que quando ele já estava no momento de partir para a glória, ele disse assim: bom, gente, eu combati o bom combate,
encerrei a carreira e guardei a fé. E nesse momento que ele fala tudo isso, encerrei a carreira e guardei a fé, ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. Onde estavam os seus amigos? Onde estavam aqueles que andavam com ele? Ninguém estava com ele. Ele podia dizer assim, fui abandonado. Mas ele não foi abandonado. Sabe por quê? Porque Cristo viveu. Amém. Ele nunca se sentiu abandonado, porque Jesus vivia nele. Nós também nunca seremos abandonados, porque Jesus vive em nós. Amém. É Ele que nos abençoa. É Ele quem faz prosperar o nosso caminho. Podemos falhar, sim. Mas como eu disse, como Pai, Ele vai nos corrigir. Ele tem a gente por filho. A vida que a gente vive não é nossa, é dele. Então Ele fala, peraí, então eu vou colocar você no centro, vou colocar você no prumo, vou colocar você no lugar certo. Aí, já que você está resistindo, querendo deixar de ser cabra e voltar a ser motorista. Não. Ele sabe exatamente onde ele vai nos levar. Jesus não precisa de GPS. Eu preciso. Ele sabe exatamente onde ele vai nos levar. Ele vai nos levar para a sua santa glória. Aleluia. Ele vai nos levar para a eternidade com Ele. Amém, Jesus. E a Bíblia diz que homem algum pode imaginar, homem algum pode conceber, nem pensar no seu íntimo, o que Deus tem preparado, o que Ele, Jesus, tem preparado para os seus. Eu prefiro isso. Nossa vida está indo embora, né? Logo estaremos com Ele. E pelo jeito que as coisas vão, as pessoas até estão fechando os olhos para não ver televisão, né? Para não ver os sinais. Mas pelo jeito que as coisas vão, logo a gente ouve a trombeta soar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Logo nós vamos ouvir a trombeta soar. Coisa linda, Jesus. E Ele nos chamar. Ele nos chamar da sua santa glória. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, Senhor. Amém, Jesus. Ela é eficaz. Aleluia. Ela é mais penetrante do que espada dos gumes que vai até a divisão da alma e do espírito e apta para discernir as intenções do meu coração. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, ó Deus, frutificar na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Porque, Senhor, eu não quero pregar aqui aquilo que eu não tenho vivido e aquilo que eu não quero viver. Eu quero pregar aqui aquilo que eu preciso viver, Amém, Jesus. que eu preciso testemunhar, que eu preciso fazer, mostrar Cristo na minha vida, para mostrar que as pessoas possam olhar para mim e dizer, Cristo vive em mim, porque os seus atos e as suas palavras condizem com o que o Senhor Jesus ensina. Obrigado pela tua palavra e por aqueles que estão conosco, nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos, que essa palavra possa falar no seu coração grandemente. Se Cristo vive em você, mostre ao mundo que Jesus vive na sua vida. Amém? Deus abençoe. Até o próximo domingo, hein? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você acha que é importante saber disso, passe para aquele que você demonstra o seu amor. Amém? Glória a Deus. Estou pedindo para o meu assistente aqui desligar o. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.